pessoal, estamos aqui no nosso primeiro episódio do Podfísio e hoje, juntamente com o meu amigo Arnaud, estamos recebendo nosso também amigo Sancler Bernardes, doutor fisioterapeuta. Ele vai se apresentar daqui a pouco, mas antes eu queria falar um pouquinho aqui sobre esse Podfísio, né? O que seria esse podcast, o que seria essa coisa, será que isso é muito nichado? Será que isso aqui vai ser só para o fisioterapeuta ou para o estudante de fisioterapia? Não necessariamente. A gente também vai abordar alguns assuntos que uma pessoa leiga, mas que esteja interessado, algum paciente, alguma pessoa que já passou por um momento que a fisioterapia passou por ela, então a gente vai sempre conversar alguma coisa de uma forma mais descontraída, de uma forma onde a gente consegue fazer com que todas as pessoas tenham esse tipo de acesso a essa informação que a gente está aqui. Então, foi meio que surgiu sem querer dentro de uma conversa, não foi, Arnoldo? Foi dentro de uma conversa mesmo assim, a gente estava com outros amigos e disse, poxa, por que a gente não transforma isso de repente? A gente conversa tanto, por que a gente não transforma isso no podcast? Normalmente o podcast tem essa característica de ser desse jeito. Isso mesmo. Depois das velhas peladinhas, a gente sempre conversava sobre fisioterapia depois, e aí depois ficava assim, caramba, porque a gente não faz algo que a gente possa estar conversando com os amigos, né? Tá passando uma experiência também para os novos alunos, né? Para as pessoas que também estão se formando na fisioterapia, porque a gente não faz isso de uma forma descontraída, de uma forma legal e que todo mundo possa adquirir, né? Conteúdo. Então, assim, a gente queria que o nosso amigo Sancler ele se apresentasse, falasse um pouquinho aí também da sua história, né? E para a gente começar aqui esse bate-papo. Obrigado, Arnaud. Obrigado, JR, pelo convite. Fico muito feliz em poder participar e principalmente poder participar desse início, né? Nesse primeiro episódio aí. Eu acho que essas conversas, muitas vezes, elas trazem grandes produtos, grandes ideias, grandes parcerias, né? Essa conversa depois do futebol, essa conversa num barzinho, numa lanchonete, num café, e isso é muito importante porque essas conexões, elas fortalecem o desenvolvimento da nossa profissão, né? E da gente quanto pessoa. Então, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar conversando com vocês aqui nesse primeiro episódio. Já de antemão, desejar muito sucesso para o podcast. Eu acho que a proposta de vocês, ela tem uma chance muito grande de entrar em contato com diversas pessoas, e isso traz, com certeza, bons resultados. Meu nome é Sancler Bernardes, eu sou fisioterapeuta, formado há 19 anos, eu me formei em Brasília, Distrito Federal, e antes de me formar, eu já tendenciei para a área da terapia intensiva, para a área de fisioterapia hospitalar. Então, desde o final da faculdade, eu estive em contato e já me direcionando para a fisioterapia cardiorrespiratória, e mais especificamente dentro da UTI, e aí nesses 19 anos tudo que eu fiz foi voltado para isso. Eu fiz especialização com isso, eu fiz um mestrado em gerontologia, mas com foco na terapia intensiva, eu fiz doutorado em biotecnologia, mas com foco na terapia intensiva, então título de especialista, me envolvi com a Associação de Fisioterapia Cardiorrespiratória, que é a SOBRAFI, então minha vida toda profissional foi e é direcionada para isso. Desses 19 anos de formado, há 14 mais ou menos, 13 ou 14 anos, eu sou professor, então eu ensino em graduação e pós-graduação, sempre ensinando principalmente nas áreas da terapia intensiva. E há 4 para 5 anos, eu decidi ir para o meio virtual para fazer um elo de comunicação com outros profissionais e com alunos sobre fisioterapia e terapia intensiva. Então, eu acho que de uma maneira resumida, sintetizada aí, esse foi um pouco do caminho do que eu fiz e do que eu faço até hoje como fisioterapeuta. Legal. É a primeira vez que eu conheci Sancler, eu já me identifiquei, porque meu nome é francês, o dele também. Eu falei, caramba, conheci outro cara. Agora! Conheci outro cara com nome francês. Espera aí, vamos aqui conversar aqui, eu quero saber. Mas a única coisa francesa na minha família toda é o meu nome só, por incrível que pareça. Aí eu falei, pô, o cara nunca tinha conhecido um, né? Mas foi assim, o primeiro contato foi bem bacana. A gente se conheceu lá na Estácio, né, Sancler? Isso. E foi... Sancler estava chegando aqui, né? Acho que fazia pouco tempo, né, Sancler, que estava chegando em Natal. Sim, eu tinha mais ou menos acabado de chegar, 2016.
outra perspectiva, né? Você vinha, se não me engano, de Brasília ou de São Paulo, com outra perspectiva. E que bom que o Rio Grande do Norte agora, né? Você tá, é sua residência e que você também está fazendo esses conteúdos que eu já tinha até falado, né? Falei para João que também foi uma inspiração, né? Já tive a oportunidade de poder sentar com o Sancler, marcar uma reunião, amigo, como é que faz aqui? Ele vem aqui, faça isso, faça aquilo, foi me ajudando com essa parte digital, né? E muito bom gerar conteúdo, viu? Muito bom mesmo. Parabéns, eu curto demais seus conteúdos e também tem uns conteúdos que eu mando para ele, João, sabe? Conteúdos que eu mando para ele. Meu nome não é francês, é João, como você o povo chama João, mas é João Ricardo, se vocês quiserem. Mas eu não quero muito falar de França, não, porque eu estou meio triste. Estou meio triste, futebol. Marta não deu certo. Mas antes da gente entrar no assunto, eu queria já, pelo menos para a gente fazer um quebra-gelo aqui. Sancler, você viu a jogada de Marcelo? Vi. Tu viu, Arnaldo? Rapaz, eu vi, mas eu tenho umas dúvidas grandes. Assim, todo mundo está falando que foi totalmente sem querer, mas, porém, Marcelo é canhoto. E na hora que ele fez aquele negócio, cara, ele estava driblando, só que ele não dribla com a direita, ele só dribla com a esquerda. E eu acho que ele foi... Não foi assim, eu vou quebrar o joelho desse cara, mas eu acho que ele foi dar uma passada, quer dizer, ali é a esquerda dele, que cai no chão primeiro, né? Ele pisa no cara. Eu acho que ele foi fazer tipo um negócio para proteger a bola e, claro, acidentalmente o cara entrou por baixo. Mas ele não foi, aquele não foi um drible, ele foi fazer para proteger. Eu acho que ninguém entra no campo pensando em quebrar a perna e luxar o joelho totalmente, etc. de uma pessoa. Mas, por outro lado, a gente sabe que, inclusive, no meio legal funciona assim, né? Você tem imprudência, imperícia, né? Você precisa tomar cuidado com a forma como você executa as coisas. Então, uma proteção exacerbada e tal. Então, o que eu tenho receio é assim, eu não acho que ele fez para quebrar a perna do adversário, mas que aconteceu, e no futebol a punição tem que vir também para as pessoas que têm essas ações de uma maneira não tão controlada assim. E eu não acho que devemos endeusá-lo agora, nossa, coitado do Marcelo, coitado do jogador que acabou a carreira de futebol dele também, né? Eu também acho, cara, a condição dele jogar é mínima. Eu também acho que... Eu acho que é mínima de cabeça. Mecanicamente, eu acho que é curável, sabe? Obviamente, ele não vai ter o mesmo rendimento, aquele joelho não vai ter o mesmo rendimento de antes, a cirurgia dele vai ser, aliás, mais de uma, muito possivelmente, porque ali deve ter sido levado um bocado de coisa, um bocado de ligamento, avulsionado menisco, uma bagunça total. Mecanicamente, ele acho que até volta. Agora, a cabeça dele, bicho, para jogar de novo... Pelo que eu já vi, parece que não teve fratura assim. Luxação. Né? Uma o clube emitiu uma nota que foi uma luxação total de joelho. Agora, até isso aí a gente não vai saber direito, né? Não tem como saber. Eu achei assim que a princípio eu estava com essa opinião muito forte de o cara poderia ter livrado, coisa e tal, mas quando eu me lembrei foi que, inclusive isso tem um pouco a ver do nosso assunto, que a gente acaba mexendo muito com edição de vídeo. E todas as vezes que eu vi o lance do Marcelo, eu vi em slow motion, eu vi em câmera lenta. Aí eu fiquei, caramba, deve ter sido tão rápido que eu não vi o jogo, eu só via esses replays em câmera lenta. Em câmera lenta, eu pensei que ele teve a intenção de quebrar. Que não dá tempo de reflexo. Em câmera lenta, eu tive a intenção, eu achei que ele teve a intenção de quebrar, porque ele levanta muito a perna e quando ele baixa, ele cai. Mas depois, quando eu vi na câmera normal, eu disse, não. Porque em câmera lenta, ele levanta a perna e ele cai em cima do joelho. Eu achei, caraca, ele foi... Mas depois, quando eu vi o lance normal, eu achei que ele foi proteger e aconteceu a cena fatídica. Mas tem gente ainda defendendo que ele não deveria ter sido expulso. Peraí, meu. Não, porque foi sem eu querer. Acho que... Diniz é um deles. Mas não, sem querer existe falta, sem querer existe lesão. Então a gente tem que ponderar isso, né? Diniz é bom, porque teve um jogo que Gabigol bateu no rosto de outro jogador, ele queria expulsão. Aí nessa de Marcelo ele não quer. O joelho do cara saiu do lugar. Não, mas não. 2 pesos, 2 medidas. Aí fica fácil assim. Não é para expulsão, não. Mas uma batida de mão no rosto mas um joelho assim. Esses dias teve, não sei em qual jogo, um outro lance, o cara levantou o pé, acertou a cara do adversário. O juiz expulsou. Ele falou: não, mas eu fui chutar a bola. Sim, foi. Mas o cuidado para chutar a bola, você acabou acertando a cara do adversário, tá expulso. É assim que funciona. Teve um cara que me justificou a Branco em 1990, né? Que cobrou uma falta e bateu na cabeça do escocês lá. O escocês passou mal, saiu.
Parece que ele voltou ainda, mas ele tava meio grogue, aí saiu de novo, alguma coisa assim. Que aí, alguns anos depois, foi que esse cara veio a falecer. Não se sabe se necessariamente disso. Não, Mas teve aí confusão. fica falando, não, mas isso aí foi uma imperícia, isso aí não foi um sem querer também, devia ter sido expulso. Eu disse, não, calma aí, o cara chutou uma bola, outra coisa é que tava quebrar o cara. Chutar o cara. Mas ali o cara teve uma concussão, pô. Ali era para ele ter saído direto para o hospital. É esse negócio do futebol, às vezes, que os caras às vezes não seguem um protocolo. Tipo, lesão de cabeça, lesão de pescoço, tchau, tem que sair para o hospital, meu amigo. Fazer uma ressonância, ver se tá tudo bem. Aí o cara tem uma lesão na cabeça, às vezes um choque, aí o cara desmaia, acorda, vou voltar. Não, meu amigo, não, era para já ter no protocolo que, mesmo que acontecesse isso, o cara, a substituição nem valesse, entendeu? Porque foi um acidente de trabalho, não era para substituição valer, mas o cara tem que estar resguardado também, o atleta, né? Que às vezes o cara isso não acontece. Mas agora vamos falar realmente do assunto, em questão mesmo, que essa questão apelidaram-se de fisio-influência, né? Que são os fisioterapeutas que agora estão gerando conteúdo para a internet. E eu queria até falar um pouco, que cada um de nós aqui falássemos um pouco, não apenas o Sancler, que é o nosso convidado, mas nós três temos essa característica de também gerar conteúdo separadamente. Então, eu e Arnaud estamos fazendo conteúdo juntos agora, pela primeira vez, mas cada um a gente sempre teve essa necessidade, pelo menos no meu caso, foi uma necessidade de que eu tive que criar para eu começar a fazer vídeos e fazer algum conteúdo, nem que seja memezinho engraçado, para eu dar uma certa visibilidade maior para a questão da clínica daqui, da Corpage. E aqui eu tive inicialmente eu fazia só vídeos com uma linguagem pouco específica e eu fui lapidando com o tempo. Assim, não fui orientado, eu só tinha uma habilidade prévia, que eu sempre soube não, eu sempre me interessei por edição de vídeo, não necessariamente por causa da fisioterapia ou coisa e tal, mas eu sempre me interessei por essa área. E eu, como tinha essa facilidade de produzir vídeo, e aí eu comecei a dizer, não, eu vou tentar jogar isso, e por necessidade, dentro da minha clínica, foi surgindo também essa questão de eu fazer conteúdo para a clínica e, ao mesmo tempo, para a fisioterapia. Eu queria saber um pouco de vocês, como foi o caminho de vocês também em relação a isso. Arnaud meio que já falou que pediu muita ajuda aqui ao Sancler, e eu queria saber mais ou menos como foi também a trajetória de vocês. Eu queria só uma pausa, Sancler, que eu estudei com o João, né, na faculdade, e a gente foi fazer um estágio de escolar. Ele gostava de vídeo. Olha só a proposta, isso 2000, nos anos 2000. Aí a gente dizendo, a gente queria fazer uma avaliação postural com esses alunos para saber como... Aí João disse, não, fácil, não é fazer uma avaliação postural dinâmica. Diga aí. João, tá ficando louco. João, como é que vai ser isso? Ele tem um aparelho, como é que vai fazer isso? Como é que vai ser essa avaliação postural dinâmica? Isso os caras vieram falar bem depois, né? Ele tinha uma câmera, né? Aquelas... Acho que era o que? Como era o nome? Quase TechPix. Quase uma TechPix. Aí a gente pedia para o menino preencher uma ficha e deixava a TechPix assim, em cima de um armário. O cara ia entregar a ficha, a gente viu o cara caminhando. Isso em 2000, a gente fez essa análise. Diga aí, mano. Aí ele disse, eu gosto de vídeo, gosta mesmo. Vocês estavam comparando com o V-Scan, não era F-Scan, tinha uns equipamentos assim de análise de movimento. Ou F-Scan super rudimentar. Não, eu acho que nem tinha isso, né? Depois que os caras criaram. 2000, acho que não tinha, não. Eu sempre conto essa história, que a minha primeira escolha na época do vestibular foi publicidade e propaganda. Eu sempre achei muito interessante a área, e eu queria muito ser publicitário. Só que no vestibular eu não passei. Eu fiz vestibular para publicidade e propaganda e para cursos na área da saúde, para todos que vocês imaginarem. E aí eu passei para fisioterapia. Então, eu não passei para publicidade, passei para fisioterapia. Então, quando eu passei, eu falei, agora eu vou entrar aqui e vou ver como é. E lá dentro eu me fiz. Eu não gosto da coisa muito romantizada. Eu me apaixonei, a fisioterapia me escolheu e etc. Não. O que eu acho assim, eu lá dentro, eu me identifiquei e eu fiz acontecer dentro da fisioterapia. Mas eu tinha essa coisa da publicidade e propaganda. E até hoje eu sou muito fissurado por essa temática, por essa área. E aí,
eu vi as coisas acontecendo e eu sempre trabalhei com educação, né? Eu falei para vocês aqui que já tenho, sei lá, 13, 14 anos que eu trabalho com educação, e eu sempre senti a necessidade de estar diante das coisas que conectam um professor com os seus alunos. E na era tecnológica que a gente vive, e isso já tem muito tempo, inclusive essa era já está mudando dentro da era que a gente vive, se você não tiver no meio das mídias sociais, né, das redes sociais, fazendo essa conexão, você vai ficar muito distante. E isso tanto para você levar informação para os alunos, quanto para você trazer a tecnologia e as redes sociais para dentro da sala de aula. Então, eu decidi, em 2019, que eu ia usar a rede social, que já era algo que eu gostava, ia gastar um pouco do meu tempo, que aí é um hobby que eu tenho até hoje, a gente pode falar mais sobre isso, de ficar ali criando, pensando, tendo ideia, a cor, encaixe, o desenho, com o conteúdo que eu tenho domínio para poder falar e que eu faço isso no meu dia a dia de trabalho. Além disso, aí como o JR colocou, você cria autoridade, você cria visibilidade. Então eu crio visibilidade como fisioterapeuta, eu crio visibilidade como professor, como uma pessoa que trabalha com cursos e etc. Então, eu acho que, para mim, foi essa junção do prazer e do interesse na área de publicidade, na área de marketing, principalmente essa questão visual, junto com conectar o que eu faço, que é dar aula, com a tecnologia, e em terceiro, para a visibilidade e a autoridade que a rede social traz. Então, até hoje, eu tenho isso como uma coisa muito prazerosa, é uma coisa que me atrai muito, trabalhar com a rede social por conta disso. É legal. E a gente que já fui da sala de aula também, sabe que às vezes, pequenas coisas que a gente fala na sala de aula, o aluno nem ele não se toca. Às vezes você vai para uma rede social, joga uma coisa, o cara... né? Então, tem isso também. Eu gosto demais de anatomia, né? Sempre fui professor de anatomia, gosto de anatomia. Hoje também sou da área da física esportiva e também sou corredor amador. Então, eu estou criando meus vídeos mais em cima desse nicho. Depois da conversa de Sancler, com o Sancler, né? Eu fui conversar com ele. Também criei algumas coisas, tipo assim, algumas coisas bem simples, assim, para não esquecer... né, que tinha gente, às vezes, que... pequenos exemplo, quadros, né? O que é pronação, supinação. O cara, às vezes, se esquece. Aí eu entro com alguns quadros, assim, para não esquecer, né, essas coisas. E também falando sobre corrida, né? Porque hoje eu vejo que só presta quem tem tênis de 1.200 conto, né, João? Só presta... João sabe. Só presta isso. Aí os caras, às vezes, esquecem que existem corredores amadores. Corredor também sem ser com um corpo de keniano, né? Corredor, assim, com um corpinho mais encorpado, né, assim, mais denso, né, que... mais forte, hoje, né? Mais forte, né? Então, corpulento. Né? Então, hoje eu também estou fazendo isso e estou focando para isso, né? Também nos meus atendimentos que eu faço hoje, né? Atendimentos domiciliares também, aí eu dou algumas postadas explicando, mostrando, e é isso, assim, estou criando esse conteúdo. E é como o Sancler diz, às vezes, bicho, eu tô correndo, aí diz, rapaz, já precisou se eu fizer aquele conteúdo, aquele outro, né? E é isso. Depois da conversa, assim, algumas coisas, vai ter uma conversa parte 2, algumas coisas eu já fiz, né? Mas essa edição de vídeo, essas coisas eu ainda preciso melhorar, mas é isso. É engraçado como a pessoa que é professor tem essa facilidade muito maior do que uma pessoa como eu, que sou apenas um empresário, dono de clínica. O professor, ele já tem além de ter essa habilidade maior de falar diante da câmera, de não ficar só olhando para a tela e olhar assim para o ponto da câmera, e para ter essa certa noção, eu vejo que eu acho que o caminho principal é por aí, onde os professores acabam estimulando aos alunos, e os alunos acabam se interessando realmente em também começar a fazer os conteúdos. Eu e Arnaud participou esse ano, qual foi a universidade? Qual foi a faculdade que deu? Pronto, a Estácio. E na Estácio ela estava justamente dando essa questão da questão da inovação, a fisioterapia e inovação, e muito falou-se disso, né? Apesar pelo menos o meu tema não tinha nada a ver com isso, né, do meu workshop, mas estava falando justamente dessa questão da inovação. E eu fui procurado por causa disso. Então, a Estácio, apesar de eu ter amigos fisioterapeutas também que trabalham lá na Estácio, mas eu fui procurado porque justamente eu era um cara muito ativo na internet.
E eles queriam essa questão de ser uma pessoa, um ativo na internet e gerar essa questão não da autoridade de eu ser o melhor fisioterapeuta da área do Pilates, mas de eu ser uma pessoa que estou falando a minha linguagem, tanto para o pessoal que está me assistindo, como que eu vou explicar um artigo para uma pessoa leiga, eu vou mostrar um exercício que, de repente, a pessoa com pouco material consegue fazer em casa, obviamente, desde que tenha algumas restrições, se a pessoa sentir dor. Sempre existem essas orientações nas quais nós, fisioterapeutas, olha, cuidado, a gente tem que avaliar, viu? Né? Não vá fazendo isso, não. Então, a Arnaud vai explicar a questão, olha, o tênis, mas aí existe pisadas e pisadas, então, existem todas essas orientações que faz parte do nosso dia a dia, quando a gente trata diretamente com o paciente, com o nosso cliente, mas ao mesmo tempo que a gente agora tem essa janela para o mundo todo, que a gente consegue fazer isso. É bem interessante isso que você está colocando, porque, inclusive, eu acho que isso é uma faca de dois gumes, né? Quando a gente está na internet, você produz conteúdo, você passa a ter visibilidade. E aí, a internet, as redes sociais, elas não têm um crivo. O crivo é o público. Quem faz a filtragem é o público. Então, assim, como é que a pessoa sabe se você é um bom profissional ou não? Na internet, isso é mais fácil da gente maquiar, né? É mais fácil de você tem bons, ótimos profissionais, todo dia, né? Você vê assim... Todo dia. Todo dia. Você abre a internet assim, vou lhe ensinar o que você nunca soube. Ou quando o vídeo começa assim, eu fico impressionado. Você é fisioterapeuta, se você está fazendo isso, aí você fala, opa, já vai... Eu acho que eu estou errado. Então, é uma faca de dois gumes, porque você produz conteúdo, e isso é perigoso, porque você vai criar visibilidade, e dentro das redes sociais, a visibilidade ela pode estar atrelada à autoridade, a te dar autoridade. E aí entra o segundo passo, que eu acho muito atrativo para quem dá aula, é muito interessante. Você pode ganhar visibilidade ali, mas a sustentação da sua autoridade, ela depende do seu domínio de conteúdo. Ela depende da qualidade daquilo que você se propõe a fazer. Então, você pode ser um Instagram lindo, você pode, em uma semana, você pode ter um Instagram com 100 mil pessoas. Você compra seguidor, você bota uma arte visual feita, uma empresa, etc. Mas a sustentação da sua autoridade, ela depende da qualidade. E aí, então você vai ter uma rede social interessante, mas que o seu produto que tem na rede social, ele não é vendável. Né? Então, uma coisa que eu até aprendi com o Sancler, que estava falando assim, eu quero falar de fisioterapia, pronto. Aí o que eu vejo hoje dessa compra tem muita gente que compra, aí posta um conteúdo, daqui a pouco posta um conteúdo tocando violão, depois posta um conteúdo, não é um conteúdo, assim, não é um conteúdo de fisioterapia, né? Não é um conteúdo assim de fisioterapia, é diferente, pronto, do cara que trabalha só com conteúdo. E eu digo muitas vezes para os alunos, o Instagram, às vezes você tem que fazer um Instagram, pode ser até forma de você revisar. Vocês têm uma aula de Sancler sobre respirador, você vai lá e bota, o respirador é isso, bota lá no seu Instagram, depois isso é uma forma de estudar. Além de você estar ajudando outras pessoas, né? Além de você estar ajudando outras pessoas. E outra coisa que eu vejo muito assim, é o cara, vamos gravar um vídeo, aí os caras, por exemplo, posiciona a câmera muito embaixo, aí fica só apapado, ou então grava o vídeo deitado, né? Ou então ele fica... Cara, uma coisa bem básica, mano. A câmera é a técnica, né? Mas aí é a técnica. Assim, uma coisa Oi, assim, pessoal! Isso. O cara fica... Ou então ele fica assim, né? Oi, porque a câmera tá lá embaixo. Mas a minha câmera tá aqui da sua altura. Uma boa iluminação. Isso aqui eu acho maravilhoso. Esse enquadramento eu acho maravilhoso. Consegue falar. Você vê em reuniões, o cara lá, assim... Uma coisa básica, câmerazinha reta e... Mas aí isso é a promessa, sabe, Arnaud? Eu acredito que isso é a promessa de que você estar na rede social vai te fazer um profissional melhor e que você vai ser mais contratado e você vai ser mais chamado. Aí todo mundo vai para a internet e não entende a técnica. Eu brinco que é a situação Neymar. Toda criança ela quer ser jogador, todo menino no Brasil ele quer ser jogador de futebol. Menino ou menina quer ser jogador de futebol. Por quê? Porque há uma promessa de que o jogador de futebol ganha muito dinheiro e tem tudo aquilo necessário para ele. Mas a gente sabe que essas pessoas que vão lá jogar, nem todo mundo tem a habilidade. Então começa aí.
A pessoa tem que entender qual é a capacidade dela dentro do meio digital. Então, o JR colocou, tem gente que não se dá bem na câmera, tem gente que não tem habilidade para falar, quem não é professor, né? Então, isso é uma coisa. Segundo, não quer dizer que você está lá, que todo mundo que está lá e que siga uma receitinha vai ter sucesso. Então, não é só você ir para o treino todo dia para um menino de 10 anos ir para o treino, que com 14 ele vai ser comprado pelo Barcelona. Não é assim que acontece. Isso aconteceu com o Messi e vai acontecer com outro daqui a 100 anos. A grande maioria não vai ter sucesso. Então, a gente precisa entender também que eu vou entrar para a rede social e vou gravar um vídeo assim torto. Por quê? Porque eu não sei gravar de outro jeito. Ok, mas é provável que você não tenha sucesso, é provável que o seu conteúdo não chegue às pessoas, é provável que você não tenha um alcance tão interessante. E aí entra uma coisa que por trás de quem produz conteúdo, talvez as pessoas não entendam. Eu sempre, por gostar da área de publicidade e propaganda, eu sempre fui alucinado por qualquer material a respeito do assunto. Então, eu sempre li livros, sempre li artigos, eu sempre assisti vídeo, eu sempre assisti tutorial, que vai desde uma filmagem, a uma edição, a como produzir um conteúdo. Eu sempre busquei isso para poder fazer as minhas coisas digitais. Se você quiser, hoje você abre o Instagram e vai te falar, olha, você produz um Reels na segunda, você faz um feed na terça, você faz uma live na quarta, e você faz um story de não sei o quê, aí você faz isso, aí você posta. A moda agora é postar o dia a dia. Você faz um vídeo e coloca no time-lapse como é o seu dia a dia. Rotina de um professor. Aí vai ficar assim, não, rotina de professor tá uma zona. Não sei nem o que é time-lapse. Videozinho rápido. Entendeu? Então, assim, você tem que conhecer as ferramentas para que você possa produzir de acordo com aquilo que você tem a capacidade e de acordo com aquilo que você se propõe a fazer. O que é certo é que se todo mundo for igual na internet, não tem espaço para todo mundo. E não tem nem graça. Se todo mundo tiver o mesmo formato de Instagram, não tem graça. Ninguém vai querer comprar o seu produto. E produto que eu digo é lhe ver. Ninguém vai querer lhe ver. E às vezes o cara está atrás de aprender de uma forma nova, né? O cara já está dentro da sala de aula, professor, aqui, lá, aquele jeito. Aí chega um cara que vai explicar uma coisa engraçada. O cara vai dizer, meu amigo, aprendi. Assim, né? São alternativas. E aí, isso, por exemplo, eu falo muito com os alunos para que tomem cuidado. Os alunos, muitas vezes, eles terminam a faculdade e aí eles montam um Instagram profissional. Aí eles gastam dinheiro montando uma logo, pagam uma empresa para fazer a arte visual do Instagram dele, coloca a foto da formatura. A maioria é assim. Eu brinco com eles em sala de aula, mas essa é a verdade. E aí começa assim, você sabe o que é fisioterapia? Fisioterapia é uma ciência que a partir do movimento... Aí se a pessoa é na área de dor... Exatamente, eu nunca tinha prestado atenção nisso mesmo. E aí, assim, você está fazendo o quê? Qual é o seu diferencial? O que é que você está colocando de conteúdo que é útil? E outra, para quem você está falando? Né? O JR colocou aí, eu tenho uma clínica. Você tem que falar para a galera que vai na sua clínica, são seus clientes. Não adianta você falar para o nutricionista que você tem um consultório de pilates, porque isso não vai gerar nada para você, entendeu? Então, o planejamento estratégico ele é importante para a rede social. Mesmo que você fale, eu não quero fazer nada, eu quero fazer humor na rede social. Perfeito. Você pode fazer, mas tem que ter um planejamento estratégico, porque senão você vai começar a patinar. E aí, de repente, você vê que nada está sendo do jeito que você programou. Por quê? Você não tem programação nenhuma, você não tem planejamento. Aí você não tem seguidor, você não tem interação, você não tem usuário, você não tem views, você não tem coisa, você não tem nada. É melhor você ter menos seguidores e mais interação do que 30 mil seguidores sem pessoas integrou com o seu conteúdo, né? Também a gente tem isso. Eu estava pensando, ele falou da questão, você quer abrir um conteúdo de humor? Eu me lembrei logo do cara que hoje é meme bombado na internet, pelo menos para minha bolha aqui no meu Instagram, o nutricionista do Fake Nery é o tempo todo. Que é um nutricionista que ele fica avaliando esses halterofilistas, a galera de hipertrofia, e quem é natural, quem é fake nerd, né? Que ele chama de falso natural. E aí ele faz o conteúdo dele de humor. Beleza. E o que ele faz ali, uma persona, mas ele é um nutricionista. Dentro da questão do viés do humor que ele utiliza, ele acaba dando as dicas. Olha, para você ter uma alimentação saudável, para você que faz determinado esporte, se você quer aumento de hipertrofia,
ou melhor, se você quer aumento dos músculos através de hipertrofia, o seu consumo de carboidrato tem que ser assim, o consumo de proteína. Então, dentro do viés de humor dele, ele encontrou uma fórmula, um método no qual ele se sente mais natural, porque tem essa questão da naturalidade também diante da câmera, não adianta você querer forçar algo que você não adianta ser. Ele acabou criando essa persona dele que bombou, funcionou, para ele funcionou. Então, para cada um, acho que existe essa questão de não tem como ser igual, até pela questão de nós somos totalmente diferentes aqui. Exato. Você decidiu fazer aí, essa geração de conteúdos, né? Aí o que foi assim que você fez para você começar? O que foi assim? Vocês vão começar com o quê? Arnaud, eu decidi que eu ia pegar aquilo que eu mais falava, né? Que era ventilação mecânica. Então, na época que eu comecei, eu tinha um curso, que eu fazia esse curso em diversos locais, cidades diferentes, estados e etc. Então, eu tinha um curso de ventilação mecânica e era um assunto que eu dava aula em diversos cursos de pós-graduação e que eu dava aula dentro da graduação, além de palestras e tal. Então, já era algo que eu falava. Então, eu falei, eu vou pegar um assunto específico de início, que é a ventilação mecânica, e eu vou produzir conteúdo. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar pontos marcantes, pontos-chave desse conteúdo. Então, no meu caso, ventilação mecânica, quais são os modos básicos? Qual é a diferença entre eles? O que é uma ventilação mecânica segura? Quais são os artigos científicos mais impactantes na área? Quais são os pacientes mais difíceis de se ventilar? Como é que você escolhe o filtro? Como é que você escolhe a forma de umidificação? Então, dentro de ventilação mecânica, eu fazia assim, eu abri uma aula minha completa e elencava pontos específicos que eu podia transformar isso em conteúdos rápidos, em conteúdos simples, que eu acho que é isso que cabe dentro da internet. Sim, então, eu trazia para que as pessoas pudessem entender de uma maneira prática, trazer o pensamento delas para aquele assunto. Entendeu? E aí é legal isso, porque a internet, ela não é, dentro de uma rede social, dentro do Instagram, por exemplo, não é o momento de aprofundamento. Não é a hora que a pessoa vai ver um post e aí eu vou aparecer no post e vou colocar as 3 principais coisas da ventilação mecânica segura. Ela vai ler 3 linhas e falar, pronto, eu sei usar a ventilação mecânica. Não é assim. Porque a gente passa 5 anos numa faculdade, você faz especialização, você faz um monte de curso, você estuda a vida inteira, para isso se resumir num vídeo, numa postagem, é impossível. Mas era uma forma de eu trazer para as pessoas assim, olha, esses são pontos cruciais para que você comece a refletir para o assunto. Entendeu? E isso estimula muita interação. Porque se eu coloco superficial, quem está interessado em se aprofundar, procura. O que mais tem a respeito do assunto? O que você acha disso? Na minha prática, a gente faz assim. O que você acha disso? O que a literatura fala a respeito disso? E aí você começa a abrir um canal de comunicação, que é outro ponto importantíssimo da rede social. A gente precisa encarar ela como um canal de comunicação. Essa é uma das grandes funções. Porque se você só posta e você não se comunica com ninguém, então eu não consigo... Vira palanque, né? Vira palanque, né? Então eu vi até uma vez, eu estava fazendo um curso, né, sobre redes sociais e estratégias de produção de conteúdo, e aí a pessoa perguntou assim, você posta muito? E aí uma pessoa do curso respondeu, posto. Aí falou, muito mesmo? É muito mesmo. As pessoas curtem e tal, curtem, engajam. E você faz isso com quantas pessoas? Você olha o conteúdo, você curte, você comenta, você responde. Pois é. O que eu vejo... Quando você posta alguma coisa, você responde aos seus usuários de uma forma que faça com que ele fique conectado a você? Ou você posta um conteúdo e só bota a palminha para todo mundo? Porque aí você não interage. Você está esperando interação sem interagir de volta. Olha que louco. Eu lembro que isso me fez entender que assim, o principal é você com as pessoas, se comunicando com as pessoas. E o que eu vejo, às vezes a pessoa abre lá no Instagram aquelas caixinhas de pergunta, né? Aí você responde e a pessoa nem dá. Então, é muito legal quando você responde e o cara posta a sua resposta, mesmo que seja errada, né? Mesmo que você, por exemplo, uma área que você não domina, você está lá, aí pronto. Né? Todo mundo que está na internet tem um pouquinho da vontade de querer ser lembrado. Tem isso. Então, se você está lá e você começa a acumular números, e você começa dentro daquele meio, ser uma pessoa que vai se tornando, de alguma forma,
seja para o humor, para o conteúdo, para qualquer coisa, referência. As pessoas querem participar disso, elas querem ser lembradas, elas querem se sentir importante e faz parte do processo. Então, tipo, eu posso dar uma pergunta: o que faz você na UTI se sentir seguro nos seus atendimentos? Aí a pessoa vem e me manda no privado assim: poxa, eu acho tão difícil isso, isso e isso. Aí eu vou botar um joia? Não, Mas é exatamente essa comunicação que eu estou buscando com ela. Então, as pessoas não imaginam, quando se abre uma caixinha de perguntas, pelo menos no meu caso, que na maioria das vezes eu posso não ficar postando um monte de respostas das pessoas, mas eu estou no direct conversando com essas pessoas. Isso. Sabe? As pessoas não têm ideia de quantas procuram e falam assim: nossa, estou precisando de uma ajuda para tal e tal coisa. Aí você para e você ajuda essa pessoa. Eu acho que isso faz parte. Essa interação ela é importantíssima, ela é primordial no estar na internet. No meu caso de anatomia, né, eu sempre posto uma radiografia, às vezes, aí bota assim: o que seria isso? Aí o cara bota, aí eu pego e vou lá. Não, aí eu respondo também, que isso dá trabalho, mas é interessante. Eu respondo: ó, não é esse, um negócio foi sobre uma fratura de uma falange lá. Aí a pessoa respondeu: a falange média, não sei o quê. Eu falei: não é a falange média, a falange proximal, assim, porque está assim, assado, não sei o quê. É mesmo, professor. Tinha me esquecido desse detalhe, mas... O seu objetivo não é esse? É saber quem acerta ou erra? Então, assim, quem errou, você está abrindo um canal de comunicação que você vai ajudar essa pessoa, você vai conversar com essa pessoa. O que eu vejo também, sabe, aqui assim, pronto, tem muita gente produzindo um conteúdo legal, mas na grande maioria a pessoa também não interage com outras, ela só está responsável pelo seu conteúdo. Eu critico muito. Sabe um exemplo disso, Anu? Olha que tem muita gente que é assim, 100 mil seguidores e a pessoa segue 10 pessoas. Não sei, no meu entendimento, Sancler me mostra que essa pessoa ela não quer interagir com demais, ela só quer que interajam com o conteúdo dela. Sim. Ela não está nem preocupada em como a audiência dela se comporta. Porque se você não segue, você não vê. Isso. Como é que eu vou saber? Eu preciso saber o que as pessoas postam. Eu preciso. E até para eu botar o pé no chão, para saber assim, olha, até onde eu vou nos meus conteúdos ou não. Como é o meu perfil? Qual é o meu público? E isso, as próprias redes sociais te dão isso. Se você for a fundo, as redes sociais te dão gênero, idade, estilo musical que as pessoas gostam, tudo. E aí você tem todas essas informações para você produzir conteúdo em cima disso. É uma ferramenta que está muito acessível para a gente fazer, mas a gente tem que botar a mão na massa, literalmente. Por mais que existam outras ferramentas, que eu queria até abordar um pouco desse assunto, que nem está tanto aqui na pauta, mas essa conversa acabou gerando isso. Existem tantas ferramentas que ajudam a gente hoje a produzir o nosso conteúdo, que a gente tem que realmente utilizar essas ferramentas e saber como utilizar. E ela está ali, ela está informando quem são as pessoas que estão te curtindo e que horas elas estão vendo, qual o ponto do seu vídeo que é o mais que a galera mais vê. Até para você fazer os cortes hoje em dia é mais fácil. E aí eu queria entrar num assunto aqui. Se de vocês, eu já vou dizendo que sim, utilizo, com muitas ressalvas, mas eu utilizo, se vocês usam o ChatGPT para o conteúdo de vocês. Nunca usei o ChatGPT para produção de conteúdo. Eu fiz, inclusive, participei como ouvinte de três eventos, webinars. Um foi da USP, o outro eu não lembro agora de onde foi, sobre o uso do ChatGPT na saúde. E eu entendo que é extremamente interessante, mas do ponto de vista de evidência científica ainda tem lacunas, até porque ele tem versões. Né? Essas versões são atualizadas. Então não é a versão que está agora, não é uma versão de mês passado, é uma versão, sei lá, do ano anterior. Então, mas ele é muito... Eu acho que ele veio para mostrar o quanto o futuro chegou desse aspecto de informações e veio para confrontar a forma como a gente dissemina informação. Não sei se você sabe, você falou disso, JR, do ChatGPT. Tem um trabalho científico publicado, os caras pegaram nos Estados Unidos várias pessoas que faziam a prova para certificado de médico, uma prova depois que você termina a faculdade, que é o Board Certificate. E aí pegaram o ChatGPT e deram para ele fazer a prova. E o ChatGPT acertou boa parte da prova. Caraca, então, mostrando que muita gente reprovava. Então o ChatGPT... Não, está mostrando que a forma de ensinar é uma forma memorizada, é uma forma menos de raciocínio clínico. Porque se um banco de
dados conseguem responder, está te mostrando que as conexões necessárias, elas desenvolvem menos o raciocínio clínico humano. E aí coloca em xeque a forma como a gente se comunica com as pessoas dentro do sistema educacional. Então, eu nunca usei o ChatGPT para produzir conteúdo. Eu vivo brincando no ChatGPT, entro lá para ver como é que é e tal, mas eu nunca usei, não. Também não. Mas tem diversas estratégias hoje que envolvem o ChatGPT. E eu acho que elas são bem-vindas para quem produz conteúdo. Então, você pode entrar no ChatGPT e tentar descobrir para o seu nicho que tipo de assunto as pessoas mais gostam. Ele vai te sugerir assuntos, a produção do conteúdo depois é sua. Eu usei aqui e uso ainda depois que eu fiz uma pesquisa. Então, aquilo que eu falei, o ChatGPT, para mim, ele se tornou uma calculadora. A matemática não morreu, os matemáticos não morreram por causa do advento da calculadora. A calculadora apenas facilita o seu processo de você, talvez, fazer de uma forma mais exata ou até mesmo de uma forma mais rápida. Ele vai te cortar um caminho. Então, é uma ferramenta. Então, antes de eu começar a utilizar o ChatGPT, eu também tinha feito alguns cursos, tinha lido alguma coisa a respeito. Eu fui aconselhado a fazer uma pesquisa para definir. Eu já tinha essas pesquisas, mas ela não estava atualizada. Eu fiz novamente uma nova pesquisa para saber qual o perfil do meu cliente, qual a pessoa, quem são essas pessoas que estão aqui me visitando, que estão usando o meu espaço, que eu estou atendendo. Então, ele me deu um perfil. Baseado nesse perfil, eu contextualizei o ChatGPT, me identificando que sou um fisioterapeuta, nisso, e que o meu perfil é assim, assado. E que eu queria que, quando eu fizesse alguma postagem, quando eu for fazer, não o roteiro em si, o roteiro de vídeo eu ainda faço muito na mão, mas a descrição do post, para eu ser mais assertivo em relação ao meu público-alvo, ele me ajudou muito. Eu vi que houve realmente um incremento. Não vou dizer que melhorou bastante, mas houve sim um incremento tanto na visualização. Percebeu alguma mudança, né? Percebi já alguma mudança. Então, eu acho que obviamente, você tem que... O fato de você ter o ChatGPT, uma ferramenta poderosa no qual ela vai meio que responder aquilo que aquela sua ânsia, você não vai apenas pegar aquele troço e jogar. Você vai ler, você vai dar, inclusive, até um pouco das suas características de como você escreve, de como você publica. Então, você tem aquele grande, aquele arcabouço grande, mas que você tem a sua personalização para você colocar dentro da sua intenção. Dá o seu toque, né? Você coloca o seu toque ali no negócio. E sobre essa geração ainda de conteúdo, eu tenho visto outra coisa na internet. Está surgindo, não sei, pelo menos na minha bolha começou a surgir, não sei porquê. Está surgindo não apenas o fisioterapeuta influencer, mas existe o coach físio, que são os fisioterapeutas que agora são coaches e estão abrindo cursos e abrindo escolas, eu não sei como é que é o termo direito, mas que estão, assim, ensinando a outros fisioterapeutas, olha, é assim que a banda toca, é assim que a gente faz, é assim, acho que deveria ser assim, acho que deveria ser assado. Eu tive a curiosidade de ver uma live de um cara de São Paulo, né? Eu procurei lá ver e assisti lá, e bicho, é um coach focado, é um coach nichado, né? Exatamente as mesmas técnicas, as mesmas abordagens. E eu queria saber se vocês já tiveram algum tipo de contato com esse tipo de conteúdo também na internet. Eu acho que sim, eu acho que essa é a estratégia. A gente vive no momento da mentoria. Todo mundo quer ser mentor e todo mundo quer ser mentorado. Então, todo mundo é como se a minha experiência, eu posso lhe vender essa experiência. Eu confesso que eu tenho um medo muito grande disso, porque a gente confunde um pouco paixão com competência técnica. Uhum. Então, quando você faz uma coisa, você quer se envolver com aquela coisa e quer passar para os demais como se você dominasse toda a autoridade sobre aquilo. E não necessariamente a sua experiência ela é completa o suficiente para você mentorar uma pessoa. Sabe que eu já participei, que é uma modinha na internet? Eu brinco com a minha esposa, eu falo, fiz minha inscrição em mais um curso que eu não vou fazer. Venha para a semana gratuita, a semana da Masterclass do não sei o que lá. 3 aulas gratuitas. Aí você entra, tem um grupo de WhatsApp, aí fica chegando mensagem todo dia, aí você assiste a aula tem 45 minutos, sendo que desses 45, 40 são para te convidar para um curso pago, e 5 minutos te entrega um conteúdo incompleto para que você possa complementar no curso pago. Eu confesso que eu acho que é uma forma de venda, é uma estratégia de venda.
E eu, particularmente, acho ela muito perigosa. Tem pessoas... Aí é onde eu falo que é o difícil, que a internet não tem crivo. Porque tem pessoas que são boas, que têm muitas coisas boas para partilhar. E se você conseguir achar essa pessoa, o seu investimento vai valer muito a pena. Muito a pena mesmo. O difícil é você saber diferenciar quem é a pessoa boa da pessoa ruim. Estou falando do ponto de vista de conteúdo. E eu vejo também que, às vezes, o cara, por exemplo, a pessoa pode ter teve um investimento para fazer, gera um conteúdo legal, mas você vê que ela não é um cara assim. Na internet você vê, caramba, fulano é. Mas você vai ver assim, pô, o cara faz a mesma coisa que eu faço, entendeu? Eu vejo muito disso aí você também. vai ter que pagar para saber disso, né? Aí não, você vai ter que pagar para saber disso. Esses cursos, cara, um curso não sei o quê. Meu amigo, tem aquele velho ditado, não existe almoço grátis, mano. Não existe. Eu já participei desses cursos também demais. E numa época que era com Tiago Negro, aquele do 1.000 ao 1.000.000, né? Aquele negócio, Sim. Acordar de 4 e pouco da manhã para assistir, o cara falando, claro. É como você diz, não, pô, o cara envolvido, o cara lá vendendo, batendo na sua cabeça, você precisa, e aí eu vou, né? E aí você acha que se você fizer, você vai ter tudo aquilo. Mas tem gente que consegue lhe oferecer esse tipo de coisa. O pior de tudo é que ele vai lhe jogando gatilhos, que só quem é apropriado para isso sabe, ele joga gatilhos e sai. E você fica aí e diz, caramba, eu tenho que ir amanhã, tal. Claro, não foi pago isso, né? Mas é muito assim. E o que eu vejo também, cara, assim, é que às vezes essas pessoas estão gerando uma mega produção, estúdio, não sei o quê. Na hora que eles vão fazer, você fala, entendeu? Já participei de uns assim também. Esse cara, mega produção, não é o que você espera. Não passa do que você já sabe, às vezes, né? Claro. E aí a gente tem que aproveitar a gratuidade das coisas, né? Gratuidade entre aspas, porque nem tudo na vida é gratuito. Nada na vida é gratuito, na verdade. Então, assim, você tem que tentar, uma pessoa que te atrai na forma como ela expõe o conteúdo, você tem que tentar conhecer um pouco mais sobre o trabalho dessa pessoa, e talvez na própria internet você consiga isso, só para você poder chegar à tomada de decisão, assim, se vale a pena o investimento, porque vão ter pessoas que vão valer a pena esse investimento, e outras não. Então, você vai ter que tentar fazer isso, e saber que existe um risco de, às vezes, você fazer um investimento e de não ter um retorno dentro do que você esperava no que você vai aprender. Então, a falta de filtro é um dos maiores perigos que a gente tem na internet. E aí eu extrapolo isso, quando estou falando de físio, né, que trabalha com conteúdo, não é só de não ter o que acrescentar, é o que a pessoa vende, o conteúdo que a pessoa vende. E aí eu vou puxar um pouco para o lado bem profissional da fisioterapia. A gente tem por obrigação ética, segundo o nosso código, oferecer sempre o melhor atendimento. Então, não tem outra possibilidade que não você ser um fisioterapeuta baseado em evidência científica, que preste um atendimento de qualidade, que tenha uma meta terapêutica para o seu paciente. Então, eu não posso vender só o que seja vendável na internet e passar por cima de princípios éticos. E isso eu acho que é um divisor de águas muito grande. Então, tem muita gente que está vendendo coisas aí, defendendo com unhas e dentes, que não tem comprovação científica, que não é adequado, que não é ético, que é um milagre, é a cura milagrosa, é o tratamento milagroso, é o único tratamento adequado. E a gente está assim... A gente já está batido no fato de que a gente sabe que fisioterapia é uma junção de diversas técnicas, né? Que a gente possa ter essa venda milagrosa. Então, eu acho que isso é algo que também a gente tem que tomar muito cuidado. E tipo assim, eu, como sou anatomista, né? Gosto muito da anatomia, e principalmente da anatomia palpatória, a galera vende coisas e aí o cara fala assim, mas como é que você chega aí? Você sabe palpar, pelo menos para você verificar? Ah, não, mas hoje tem a câmera térmica. Sim, mas pode ter, meu amigo. Mas se você não souber pegar, se você não souber palpar, não adianta. Se eu não fizer na respiratória, se eu não souber fazer uma ausculta pulmonar, como é que eu vou saber o que é que eu vou providenciar? Então, assim, às vezes, o pessoal está querendo pular etapas, sabe? Pô, é palpar, é pegar, é sentir aonde dói. Sim, mas várias coisas que às vezes o fisioterapeuta quer pular essa etapa, quer comprar um aparelho de última geração e assim, cara, isso vai lhe ajudar muito? O aparelho vai lhe ajudar, mas se você não souber começar, pelo menos palpar, avaliar, fazer algum exercício, fazer tudo isso, não vai.
né? Vou dar um exemplo. Na ortopedia, o cara tem aquele, que aqui em Natal só tem na UFRN, no laboratório, aquele medidor de força lá, o isométrico, né? O isocinético. Não, porque o cara faz um trabalho, não sei o que, como é que o cara vai ter um isocinético hoje dentro de uma clínica? Né? Acaba tem que ser o top do top para ter um isocinético. Você vê aqui no Rio Grande do Norte só tem dois. Os dois aqui. Não sei nem se lá na Santa Cruz tem. Não sei se tem isocinético. Pronto. Aí aqui tem. Aí o cara, não, porque acho que não. Confesso que eu não sei. Como não é minha área, confesso que eu não sei. Como é que eu vou, né? Aí assim, tem essas coisas também que o pessoal tem que começar tudo. Uma frase que é: comece pelo simples, mano. Comece pelo simples e vá aumentando. Seja também uma pessoa que saiba dizer, muitas vezes, quando você tiver com um colega que determinada coisa você não sabe, não adianta o cara dizer, isso aí eu sei, não adianta. Então, eu acho que tem isso, sabe? E às vezes tem muita coisa que a galera da fisioterapia não troca ideias, sabe? Às vezes o cara tô com uma dúvida aqui no paciente, pai, tem isso aqui, eu acho que falta mais pra gente isso, sabe? Ter essa troca aí. A gente falou um pouquinho aqui sobre um pouco também do engajamento, trabalho de feedback que você dá com as outras pessoas. Mas aí, na sua vivência, Sancler, qual foram assim, os maiores feedbacks que você já teve, assim, o que as pessoas têm mais dúvida, do que as pessoas mais perguntam, sendo elas profissionais ou não, porque você fala muito com um público que está aprendendo fisioterapia, está consumindo conteúdo mais técnico da fisioterapia em si. Eu tenho um nicho mais específico, né? Que é da fisioterapia em UTI, que é da fisioterapia em terapia intensiva. Por incrível que pareça, JR, as coisas são sempre semelhantes, as dúvidas. E passa o tempo e as dúvidas continuam. Então, no meu nicho, há muita dúvida sobre ventilação mecânica, há muita dúvida sobre critérios de segurança para se mobilizar, para se movimentar os pacientes de UTI. Esses são os dois principais pontos. Agora, uma coisa que me chama a atenção, que eu recebo, assim, uma quantidade absurda, são situações do dia a dia, principalmente que envolvem outros profissionais. No meu serviço eu queria tirar o paciente da cama, mas a equipe não me ajuda. No meu serviço eu queria entubar o paciente, mas o médico não desligou a sedação. Lá eu queria que o paciente ficasse na VNI, mas aí o enfermeiro falou que não podia ficar na VNI. Que são problemas de habilidades diferentes das habilidades técnicas. E eu acho isso muito bacana. Por estar muito tempo trabalhando na área, eu consigo contribuir de uma certa forma mostrando experiência do dia a dia. Dessas habilidades são as soft skills, são as habilidades não técnicas que a gente tem. Comunicação, empatia, proatividade, etc. Então eu discuto muito isso com as pessoas, muito mesmo, porque o caminho não é técnico para essas coisas. Não adianta eu falar assim, olha, leva esse artigo de que andar na UTI é melhor, porque nem o fisioterapeuta que está me pedindo e nem a pessoa que está brigando com ele para não fazer, eles não vão ler. Então, às vezes, é só a forma de você colocar, é a forma de você se posicionar. Então, hoje, eu acho que minha demanda tem sido maior para soft skills de situações reais da terapia intensiva do que para questões técnicas. É o que eu tenho recebido, assim, mais fortemente. E aí, vou trazer um outro lado, que é o lado da satisfação, né? Eu vivi uma coisa, foi que eu comecei em 2019 e um ano depois veio a pandemia. E aí acabou que na pandemia, se eu já estava vivendo dentro da rede social, na pandemia, então, aquilo me consumiu 24 horas por dia. E eu não tive escapatória, e é óbvio que eu acabei caindo de cabeça nisso, e fiz o que eu pude, porque além de ser o meu trabalho na época, né, eu estava com um monte de curso online, etc., eu acreditava que tinha um propósito para mim dentro daquilo ali, né? De repente começa uma pandemia e uma das principais coisas que os profissionais precisam é o que eu dava aula. Então, eu acho que eu tinha um propósito naquilo ali. E aí passou-se a pandemia e 2 anos depois, em 2022, eu fui num congresso com a minha esposa, o maior congresso que tem na nossa área. E nesse congresso eu recebi inúmeras pessoas que me procuraram lá no congresso e falaram assim, olha, eu não te conheço pessoalmente, mas eu te conheço virtualmente. E eu queria agradecer pelo seu empenho nesse período. Então, isso foi assim, foi um feedback extremamente gratificante que eu tive de diversas pessoas de diversos lugares do país me procurando presencialmente quando foi possível
para agradecer tudo que eu tinha feito. Então, eu ficava o dia inteiro fazendo live, o dia inteiro produzindo conteúdo, o dia inteiro fazendo vídeo, o dia inteiro em contato com outras pessoas. Então, esse feedback foi um feedback muito marcante para mim na minha trajetória profissional, e principalmente dentro da rede social. Arnaud, você nesse período de Covid, como é que foi também nas redes sociais? Eu ainda não estava muito propenso a criar conteúdo assim nessa época. Foi depois até da pandemia que eu conversei com o Sancler, né? E a gente teve uma conversa e ele, mas você tem que criar isso, fazer. Aí depois foi que eu tive a ideia de começar a criar os conteúdos, né? Na pandemia eu projetei algumas coisas para fazer, sabe? Que eu acho que eu vou começar a fazer agora, né? Que eu acho que é criar lives, né? Criar conteúdo também que que a pessoa tem em casa, porque, tipo, na época que eu fiz faculdade, cara, você sabe isso, né, João? Era difícil demais, você queria saber alguma coisa, o artigo não tinha base, você tinha que mandar uma carta pro cara, o cara responder, você pagava em dólar. Mas estava pro Ministério da Educação, ele imprimia, entregava. Assim, hoje em dia, cara, tudo bem, que é como você disse, a rede social, ela lhe dá uma oportunidade muito grande de estudar, várias pessoas produzindo conteúdos bons. Claro que a gente tem que saber, né, quem está produzindo esse conteúdo. E, assim, a gente tem hoje muitas bases de dados que a gente pode acessar também. E aí eu comecei pós-pandemia, mas o duro para mim foi isso, porque eu dava tanta... Menino, a batalha aqui foi em casa, foi grande, porque imagina duas crianças e elas tinham que estar na aula no mesmo momento, e eu tinha que ficar com uma, minha esposa tinha que ficar com a outra. E você, João? Foi na pandemia que você deu isso? Eu achei, isso que eu ia comentar agora, todo mundo meio que nessa pandemia, durante a pandemia, quem não tinha um pé molhado nessa parte de produção de conteúdo na internet, acabou se molhando de verdade por necessidade. Eu me lembro que a gente fechou aqui a clínica, normalmente, teve que fechar, e a gente ficou assim, meio que um olhando para o outro. Eu, minha esposa fisioterapeuta também, instrutora aqui de Pilates, minha cunhada também, nós trabalhamos juntas aqui, e a gente ficou meio que... A gente se juntou, foi para uma casa só, né? Eu e minha esposa acabamos indo para a casa da minha sogra, onde estava a minha cunhada lá, e aí a gente ficou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa para os nossos pacientes. Não por uma questão de, eu tenho que continuar trabalhando para eles continuarem pagando. Não, a intenção não era essa. Não que a gente quis criar um conteúdo para esse pessoal em relação a só, vamos continuar aqui as aulas, coisa e tal. A gente não estava nem pensando em dar aula online, a gente nem sabia dar aula online. E aí a gente começou a fazer vídeos de dicas, de coisas de dentro de casa, aspectos ergonômicos, de como você vai passar uma roupa, já que a pessoa não vai para canto nenhum, ela vai ficar em casa. Então, a gente falou sobre sono, a gente falou sobre dormir, deitar, como ficar dentro do computador, lavando, o que é que vai fazer na época de jardinagem, que estourou o boom da jardinagem também nesse período que o pessoal ficou em casa. Então, a gente começou a fazer esses pequenos vídeos e nada de pandemia passar. E aí a gente disse, não, pessoal, vamos tentar fazer uma live. Aí entra, pelo menos eu tive essa vantagem de entrar, essa minha habilidade nova até então, de editar vídeo. Então, eu comecei a fazer lives, e não era bem live, eu tô confessando aqui, viu, galera? Aquelas lives que eu fiz na época da pandemia, eu fazia o seguinte, eu chegava para um professor, um instrutor, um colega da gente, ele gravava um vídeo em casa e me mandava o material. Eu achava, e quando eu fazia a live mesmo, eu fazia uma transmissão via StreamYard, e aí eu disse, agora vocês vão, eu vou fazer um link direto com o professor tal, que vocês vão ter uma aula hoje de bola. Na verdade, era um vídeo gravado. O live era só eu. E assim foi. A gente foi criando até realmente. E a gente viu o quanto esse impacto gerou na gente. Porque tanto criou um vínculo muito forte dos pacientes junto com a gente. Eles acabaram indicando até mais pessoas. Como a gente criou olha, esse pessoal faz conteúdo, esse pessoal está dando aula, e aí a gente começou a dar aula online mesmo, de fato. Hoje a gente tem clientes fora de Natal, que acho que foi o foco maior da gente, clientes fora de Natal, justamente porque a gente criou, por necessidade, mais uma vez, essa habilidade de ficar diante da câmera, fazendo conteúdo, gerando conteúdo para essas pessoas. Então hoje, se uma pessoa fosse começar hoje, quais são, assim, dicas, né, que você poderia dar
Ó, faça. Você já deu uma, né? Que é escolha seu nicho. Isso aí é uma que anotem aí, né? Anotem. Escolha seu nicho. Né? Isso aí é Saiba para quem você está falando. Pronto. Saiba para quem você está falando. E o que as pessoas querem ouvir. Não é nem só para quem você está falando. O que elas querem ouvir. Você tem que saber isso. Né? Quando a gente fala escolher o nicho, é você saber qual é o público e saber o que eles gostam de ouvir, o que eles gostam de consumir. Isso é importante. A segunda coisa, Arno, eu acho que é ter um mínimo de um planejamento de conteúdo do que você vai falar. Pense um pouco previamente sobre coisas que você vai falar, quais são os assuntos e as formas de entrega. Forma de entrega é, você vai produzir vídeo curto, vídeo longo, você vai fazer live, você vai fazer um vídeo editado, você vai fazer um material escrito, um e-book, você vai fazer um newsletter para mandar no e-mail, não sei, tem inúmeras possibilidades. Então você pensa no conteúdo e você pensa em algumas formas de direcionar aquele material para as pessoas. Isso é muito importante. E a terceira, e eu acho que além de escolher o seu nicho, a mais importante é que a internet ela requer constância e interação. Então tem que ter constância. Você tem que estar todo dia, todo santo dia. Você tem que estar. Infelizmente ou felizmente, eu não sei. Então, assim, se você quer ser produtor de conteúdo, você vai ter que responder às pessoas sobre o seu conteúdo. Você vai ter que conversar com elas, você vai ter que tirar dúvidas. E você vai ter que postar, porque a gente é dependente na internet de uma coisa chamada algoritmo. Então, se você entrou hoje e viu um vídeo meu, entrou amanhã, viu outro vídeo meu, entrou depois e viu outro vídeo meu, o algoritmo entende que você gostou de ver meus vídeos. E ele vai, toda vez que eu publicar alguma coisa, ele vai mandar para você o meu vídeo. Se você postou hoje, a pessoa viu, e você passou uma semana sem postar, a pessoa não vai entrar no seu Instagram para ver se você postou alguma coisa. Ela não vai entrar no seu Facebook, no seu TikTok. Por quê? Porque ela depende do que vem na timeline dela. Então você precisa se fazer presente. Tem várias pesquisas mostrando isso. Que você tem que ter constância para que o seu conteúdo seja sempre direcionado no algoritmo. E é isso que funciona. Não sei, todo mundo que está na internet sabe, tem vezes que você posta uma coisa e ela, em 20 minutos, ela tomou uma magnitude muito maior do que você imagina. Muito. E tem outras que você posta e 20 dias depois ela não chegou nem perto do que você gostaria. É o algoritmo. E o algoritmo ele tem uma análise a curto e a longo prazo. A longo prazo eu vou te mostrar para as pessoas que realmente te acompanham. Então, se vocês entram sempre no meu, eu vou mostrar. Se eu entro no de vocês, ele vai me mostrar. Perfeito. Se você interage comigo, eu vou fazer com que o meu conteúdo chegue para você. E a outra é o que acontece na hora. Então, isso é importante na hora de programar o conteúdo. Às vezes você prepara um conteúdo bacana, mas um pouco mais longo, e você entrega o que é bom no final. A pessoa passou, não prendeu a atenção da pessoa, ela foi embora, o seu conteúdo vai ser pouco entregado. Então, tem que ter um negócio impactante de começo. Então, assim, é um quebra-cabeça que você vai montando para que o seu conteúdo seja atrativo e faça com que a pessoa fique presa. É por isso que tem tanto conteúdo igual, porque tem algumas estratégias para isso, né? Você, fisioterapeuta, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te ensinar uma coisa tal. Pô, a pessoa vai querer ficar para ver o que você oferece. Assista até o final. Quando tem um vídeo assim, assista até o final, você sabe que o bom tá no... Então são estratégias. Então, constância e interação. Então, saiba o seu nicho, tem que saber, programe o seu conteúdo e constância e interação. Eu acho que essas três coisas são a base para você tentar fazer algum trabalho dentro de uma rede social. Eu também, esse negócio de algoritmo, assim que Neymar teve aquela lesão, né, de inversão, aí eu fiz um vídeo falando bem básico sobre o que era inversão e o que era eversão do pé. Todos os fisioterapeutas. Mas aí eu fiz do meu jeito, né, que é botar a figura atrás, ficar apontando, claro, todo mundo fez, mas aí eu fiz do meu jeito lá e... Assim, não, tô dizendo que você estava errado, tô dizendo que todo mundo aproveitou o hype, por isso que eu tô falando de Marcelo hoje no início. Mas, tipo, eu falei no básico para a pessoa entender o que era inversão. Muita gente viu a lesão, que é uma lesão em inversão, não sei o quê, mas muita gente sabe nem o que é inversão, pô. Tem gente que não acompanha, sabe? Eu fui falando, né? E, bichinho, assim, em 24, 48 horas, deu 1.000 e poucas visualizações. Claro, para mim, uma coisa que foi... Não é a média dos meus vídeos, entendeu? Não é a média, porque eu estabeleci uma meta mínima para meus vídeos, mas também não fico ruim se ele não atingir, não. Eu fico procurando, assim,
o que é que eu errei para que aquele vídeo não tivesse, talvez uma hashtag, talvez, não sei, né? E fico tentando achar isso nos vídeos. Pessoal, onde é que pessoal não, Sancler, onde é que eu posso encontrar Dr. Sancler Bernardes na internet? Atualmente, nas redes sociais como um todo, mas meu foco principal sempre foi e continua sendo o Instagram, @SanclerBernardes. Sempre foi meu foco principal. Então lá é o canal, é a rede social que eu uso. Eu não tenho TikTok, o Instagram é vinculado ao Facebook, então o que eu publico no Instagram você também encontra lá no Facebook. Eu tenho um canal no Twitter, mas que eu uso bem menos no Twitter, mas... Que agora é X, caminho né? de me encontrar... Agora é X. Agora é X. Outro caminho para me encontrar é que eu tenho um podcast chamado Podcast UTI, Informe e Ação. É um trabalho que a gente vai completar 1 ano agora, mês que vem. Eu e uma colega de São Paulo, fisioterapeuta. O podcast é no YouTube ou nas plataformas de áudio. Mas aí no meu Instagram, eu faço toda a divulgação. Eu e a Débora, que é a colega, no Instagram dela, e no meu, não existe ainda um canal do Instagram do podcast. Mas a gente tem no nosso Instagram a divulgação. Agora tem um canal do YouTube, que chama UTI Informe e Ação. E nas plataformas de áudio todas, se você procurar por UTI Informe e Ação, o podcast ele vai estar lá disponível. A gente já tem 48 episódios no ar. Então... tanto para assistir quanto para escutar. Então, ou no Instagram, Sancler Bernardes, ou no YouTube, nas plataformas de áudio com o podcast UTI Informe e Ação. Esses são os canais que eu posso interagir com as pessoas. Próxima entrevista, quando é entrevista, bate-papo com o Sancler, que é podcast, e falar sobre esse assunto. A gente tentou abordar hoje mais sobre redes sociais, né? Fisioterapia e redes sociais. Sobre rede social, como né? O papel e tal. Mas eu acho que bacana a gente depois... convidá-lo novamente para falar mais sobre a fisioterapia respiratória, você que atua nisso e sobre o podcast, sabe? Fica aí bem... Depois a gente vai fazer o convite, né? Já agradecendo aqui. Convite não, estou fazendo agora. Já está feito. Já aceitei. Já fica o convite, porque hoje foi mais redes sociais, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Agradecendo aqui a Sancler, né, que não porque eu já trabalhei com você, mas uma pessoa bona demais, né, uma pessoa gente finíssima e sempre assim, fala, tá disposto a ajudar, tá disposto a passar conteúdo. Artilheiro demais na pelada, artilheiro demais. Ele deixa. Não, eu queria só fazer um adendo essa questão da artilharia da pelada aí, é porque eu não estou mais frequentando, porque as minhas aulas estão coincidindo com a pelada, aí roubaram minha artilharia, mas não necessariamente porque eu seja bom, mas é porque minha condição física não me permite ficar correndo para cima e para baixo no campo, eu tenho que ficar parado em algum lugar. A maioria optou por ficar parado na zaga, eu fiquei parado na frente, aí eu consigo fazer os gols. Pelo menos não é o cone, né? Não é um cone. Eu agradeço imensamente, viu? Obrigado, bicho. João? Eu agradeço vocês pelo convite, eu desejo todo sucesso no podcast, eu acho que é uma ideia muito bacana e que tenha muita resenha, muito bate-papo, muita conversa que possa servir de alguma forma para descontrair, para abrir a cabeça um pouco das pessoas para reflexão, né, para que as pessoas possam ser estimuladas a coisas boas e que para que vocês dois, na interação bacana que vocês têm, possam descontrair e trazer pontos positivos para somar para a fisioterapia. Você viu aí, trabalhar na internet não é fácil, não é só você abrir uma câmera e falar qualquer coisa, tem que ter estudo, tem que ter interação, tem que ter justamente não só o estudo da fisioterapia, mas o estudo também do marketing, da publicidade, para você saber o que está fazendo e para quem você está fazendo. Então, valeu, galera. Nos vemos daqui a 15 dias. Os episódios são 2 vezes ao mês, né? A gente vai fazer uma semana, a gente libera um conteúdo grandão. Na outra semana, a gente faz alguns cortes das partes mais marcantes. E valeu, galera. Até mais. Valeu, obrigado.